Paz do Senhor, irmãos, graça e paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez, ok? Se você não é inscrito no canal, você se inscreva. Só clicar em se inscrever, já está inscrito, não precisa preencher nada. Ative o sininho, clica no sininho que ativa a notificação. Quando o canal lança um vídeo novo, alguma coisa nova, você recebe uma pequena notificação, ok? Deixa o seu like também, que ajuda muito o canal. Nós estamos começando e precisamos disso. Esse canal Caminhos Retos, ele é só para falar da palavra de Deus, ok, irmãos? Às vezes não tem outra coisa. É para louvar e para levar a palavra do Senhor adiante. Só para tirar a dúvida, eu sou apenas um pregador. Eu não quero ser pastor, eu não vou abrir igreja, ok? Só para tirar algumas dúvidas. Eu não quero ser pastor e não vou abrir igreja. E a profissão de pastor, ele é muito digna, muita responsabilidade, né? Coisa que muitos não têm noção do que seja. E me deu no coração de começar a pregar, e é isso que eu vou fazer. Eu tenho estudado, vou estudar até o final dos meus dias, porque não tem como parar de estudar a Bíblia. A palavra de Deus não tem como você parar de estudar. Porque você vai estudando e ela vai se clareando, vai clareando, você vai entendendo mais, né? Diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Como é que você vai ouvir a palavra se alguém não pregar? E o tema hoje é sobre línguas estranhas, né? Sobre línguas estranhas. É uma coisa que tem acontecido muito, as igrejas estão usando muito isso, principalmente as pentecostais, até por conta do caso aqui, que foi na festa de Pentecostes, que aconteceu esse fato aqui, que nós vamos falar em Atos 2, e daí vieram as igrejas pentecostais e depois a neopentecostais, que foram exagerando cada vez mais nessas coisas. Enfim, nós vamos dar uma passada em alguns trechos bíblicos, ok, irmão? Para refletir sobre esse tema de línguas estranhas, o que a Bíblia nos fala a respeito disso, né? E vamos dar uma passada em Atos, em 1 Samuel. As pessoas vão dizer, mas não tem nada a ver. Então vai ter sim, você vai ver. Em Romanos 8, em 1 Coríntios, tem várias passagens, são muitas passagens que falam a respeito disso. Nós vamos repetir em algumas, ok? Senão ficaria horas aqui falando. Mas vamos nos ater a isso. Então nós vamos começar a refletir hoje através do tema, com o tema Línguas Estranhas. O que é que a Bíblia nos fala a respeito disso, ok? Vamos refletir através da Bíblia, à luz da Bíblia. Então, começando. Em Atos 2, primeiro versículo. Nós vamos ler do 1º ao 8º e depois a gente vem dando uma refletida. Começando assim. Foi a descida do Espírito Santo, né? Jesus tinha falado, não se ausentem da cidade até que do alto venha o que ele prometeu, venha poder, venha o Espírito Santo. Eles não sabiam ainda muito bem o que era, mas aí ficaram sabendo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Okay? Outras línguas, são idiomas. Aqui está falando de idiomas. Vamos mais adiante. O não das línguas. Ora, estavam ali em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Vindo de todas as nações debaixo do céu. São todas, são de várias, de toda parte do mundo. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, que eles começaram a falar, né? Todos eles começaram a falar. E eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Aí ele, quando depois ouviu falar aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quer dizer, não era, aí nesse caso aqui já fica claro de que não era língua estranha, porque eles não só ouviam, como eles entendiam.
Eles estavam entendendo. E a perplexidade veio por causa disso. Porque eles eram de outras nações, eles não falavam aquele idioma, estavam ali por conta da peste, né? E falavam com o grupo deles, os que falavam o mesmo idioma deles, falavam ali. Como tem hoje a inglês, tem o francês, tem o alemão, tem o japonês, tem tudo. Não. São idiomas diferentes. A menos que a pessoa estude aqueles idiomas, uma pessoa vai falar, outra não vai entender, né? E estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos esses que estão aí falando? Né? Galileus são pessoas simples, pescadores ali. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Quer dizer, língua materna, idioma. Não era estranha, eles entendiam, eles estavam ouvindo e estavam entendendo o que eles estavam falando, porque eles estavam falando da grandeza de Deus, né? Então, só para refletir a respeito dessa partezinha aqui, de Atos 2, uma dúvida que o pessoal tem, que desceu um vento. Não foi desceu um vento, não desceu vento nenhum. Desceu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Outra dúvida é a respeito do fogo. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, não eram línguas de fogo, porque senão seria muito simples, só tirar como, era línguas de fogo, não, línguas como de fogo, em toda tradução, tá, e sim, tá, irmão? Até nos textos originais a gente vai estudando e tá, é essa mesma condição. Línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas, da grandeza de Deus, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E eles ficaram abismados. Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, né? Então, aqui fica já bem esclarecido que não era língua estranha, porque eles ouviram e eles reconheceram, eles entendiam o que estava falando. Então, agora vamos lá para 1 Samuel, que já pega uma outra parte sobre essa questão de línguas estranhas. Para vocês entenderem, porque depois vocês vão começar a entender por que essa ligação, ok? Hoje nós estamos refletindo sobre o tema línguas estranhas e refletindo à luz da Bíblia, ok? Nós vimos em Atos 2, agora vamos para 1 Samuel, no primeiro, versículo 12 a 18, de 1 a 18. Vamos passar. Sugiro que você acompanhe com a sua Bíblia, como eu sempre falo. Hoje eu estou usando essa... Hoje não, eu sempre uso mais essa versão aqui. Almeida, Revista Atualizada, segunda edição. Tem outras versões aqui também. Sugiro que você acompanhe com a sua. Pode ser outra versão, não tem importância não. Às vezes muda uma palavra aqui, outra ali, mas a palavra de Deus continua, ok? Acompanhe sempre com a sua Bíblia. Se for num culto, se for ouvir uma pregação, alguma coisa que está levando a palavra de Deus, pega a sua Bíblia. Acompanhe com ela. Porque quem está pregando é uma pessoa, é um ser humano, como qualquer um. E é sujeito a falha. Apesar de a gente estudar, está sujeito a erro, porque somos falhos. E é bom, eu recomendo sempre que vocês acompanhem com a sua Bíblia. Ok? Então vamos lá, para 1 Samuel, do versículo 1 até o 18. É meio longo, mas vamos dar uma passada que é muito interessante. Vocês vão gostar. 1 Samuel, do 1 ao 18. Tá? Houve um homem de Ramataim, Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita, né? Que era de Efraim, da mesma turma lá. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, do sacerdote. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o sacrifício, dava a ele porções
deste a Penina, uma mulher, né? Sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ela não tinha filho. A Penina tinha, e a Ana não tinha filho nenhum. E a outra caía na pele dela, né? Tipo bullying hoje, né? Ficava aperreando. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e a todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Ela ficava triste com isso, e chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A mulher quer filho, o marido vai ser marido sempre, vai ser filho. Aí a oração e o voto de Ana, né? Nós vamos chegar lá nessa parte onde tem a ligação com línguas estranhas, que é o assunto de hoje. O tema de hoje vamos falando sobre línguas estranhas e refletindo à luz da Bíblia, ok? Nós vimos em Atos 2, agora estamos em 1 Samuel. Vocês vão entender a ligação. A oração de voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quer dizer, fez um voto, ele seria um nazireu, como Sansão, como tantos outros na Bíblia que foram esse nazireu. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, né? Ele foi observando ela orando e ela não falava quase nada, não falava nada, mas os lábios se mexiam. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam. Viu? Porquanto ela só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ele pensou que ela estava bêbada, né? E ela estava orando ao Senhor. Olha só, ela estava orando ao Senhor. Foi bom vir de Samuel de 1 a 18, porque é uma história muito bacana. Mas o foco aqui é sobre a questão de línguas estranhas, né? O tema hoje é línguas estranhas. E chegamos no ponto onde Ana, veja bem, Ana estava orando, emitia algum som, os lábios se moviam, mas o profeta não entendia. Para ele, ela estava embriagada. E não era verdade, ela estava orando ao Senhor, né? Então, isso aqui nós vamos ver mais adiante, lá, quando falamos em Romanos 8, versículo 26 e 27, sobre a questão e que vai falar, quando nós chegar lá, nós vamos lembrar, sobre, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre maneira com gemidos inexprimíveis. Quando chegar lá, nós vamos lembrar disso, ok? Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Quer dizer, cheia de espírito. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, o sacerdote: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o semblante já não era triste. Porque quando as coisas acontecem assim, Deus age na nossa vida, a coisa muda, irmão. Você sente a proteção, você sente que Deus está contigo. Aí você passa a não ter mais dúvida nenhuma. É só você persistir na fé, vai estudando, vai lendo a palavra, vai ouvindo, vai tirando sua dúvida, lê a sua Bíblia.
Agora vamos lá para Romanos. Romanos 8, versículos 26 a 27. É uma passagem curta, mas também vai nos esclarecer um pouco a respeito desse tema de hoje. Línguas estranhas. Então nós vimos que em Pentecostes teve as pessoas falando em língua, outras línguas, que não eram línguas estranhas, são idiomas, e tanto é que as pessoas começaram a ouvir e entender cada um no seu idioma materno, seu idioma de origem, né? Da nação de onde ele vinha. Estamos refletindo nesse tema, línguas estranhas, à luz da Bíblia, ok? Agora nós vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. E diz assim, no versículo 26. Aqui eu tenho como título aqui, a intercessão do Espírito, né? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mesmo o Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Tem muita gente que confunde aí essa questão com línguas estranhas, né, irmão? E não vamos confundir. Aqui diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Ele diz assim, nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis é uma coisa indescritível, não tem como explicar, né? Assim, cuja intensidade ultrapassa qualquer possibilidade de expressão. Não tem como você explicar. Gemidos inexprimíveis. É isso, né? Coisa que a pessoa vê, quem vê, a pessoa está doida, alguma coisa parecida, né? Ou está bêbada. Não, não é isso. Aqui nós vamos lembrar da passagem de 1 Samuel de 1:18, qual vimos, como da oração de Ana, que ela chorava e ela mexia os lábios e devia emitir algum som que o sacerdote ali achou até que ela estava embriagada, e na verdade não era, ela estava orando ao Senhor, ela queria um filho. Mas nós vemos que tem uma coisa diferente ali, né? Que ele achou alguma coisa diferente. E aqui nós vimos uma coisa mais claramente, quando em Romanos 8, no versículo 26, que diz assim: mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, né? E a gente não deve confundir também com línguas estranhas que estão usando hoje nos cultos por aí, de uma forma exagerada. É que nós estamos falando sobre línguas estranhas e refletindo a luz da Bíblia, ok, irmão? Nós vimos isso em Atos, nós vemos uma passagem em 1 Samuel, né, de 1:18, e agora estamos em Romanos 8, no versículo 26 e 28, que fala assim: também o Espírito semelhantemente, eu vou repetir para poder marcar. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui nós vimos que todas as coisas cooperam para o bem que amam o Senhor, né? Que estão chamados segundo o seu propósito, e que o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. São incompreensíveis, inexplicáveis, são gemidos, né? Então, outra passagem, o pessoal confunde com língua estranha, e uns usam esse texto para dizer que está certo, uma coisa que não está. Porque nós vamos prosseguir mais a Bíblia e vamos ver que até existe essa questão, irmão, nós vamos chegar lá, de línguas estranhas. Mas tem um porém aí, não é do jeito que estão usando, não. Tem gente que está usando em pregação e mistura até, começa a pregar normal e começa a falar em línguas, os pedaços. É uma frase normal, um pedacinho em língua, depois volta a outra, completando a passagem bíblica,
ou o texto, ou a música, sei lá o quê, e estão usando dessa forma. Troço esquisito, irmão. Na Bíblia não fala sobre isso. Por favor. E Jesus está às portas, está voltando. Então vamos atentar para o que é reto. Esquecer essas coisas, essa doideira aí, e vamos tratar no reto. Vamos passar a mensagem que Deus, o Senhor, está voltando, vai julgar tanto vivos quanto mortos. Não, os que morreram vão estar no juízo também. Né? Enfim, vamos continuando. Hoje o tema é sobre a questão de línguas estranhas. E vamos analisando isso à luz da Bíblia, tá ok? Vamos repetindo em alguns textos, algumas passagens, sobre esse tema, línguas estranhas. E agora nós temos a 1 Coríntios, que é uma carta, 1 Coríntios, são as cartas, são uma das cartas de Paulo, que escreveu para a igreja, para alertar sobre essas coisas, porque essas dúvidas existem até hoje. Muita gente que viveu, teve dúvida, uns acreditaram, outros não, morreram. Os que estão vivos, uns acreditam, outros não. E os que vão morrer, os que virão, uns vão acreditar, outros não. Não cabe a nós julgar, cabe a nós levar a palavra. E as pessoas vão entendendo. Cada um vai ouvir a voz do pastor e vai seguir. Não é a voz do pastor, que o pastor da igreja, não. É do nosso pastor, o Jesus, que vem buscar o seu rebanho. Que será um só rebanho e um só pastor. Aí será a glória. Um só rebanho e um só pastor. Entendeu? Para a eternidade. Tem outro lado, irmão. Tem outro lado que é complicadíssimo, né? E nós estamos refletindo hoje sobre a questão de línguas estranhas para as pessoas não ficarem no engano. Porque não fique no engano, irmão. Não fique no engano. Se você tem alguma dúvida ou tem alguma coisa que está ali meio te incomodando, veja a luz da Bíblia, o que a Bíblia fala, que ali vai orientar para tudo. Okay? Aqui nós vamos 1 Coríntios, no capítulo 14, vamos pegar aqui do 14, do versículo 4, né? O que fala em língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Profetizar é falar, tá, irmão? Não é ficar adivinhando, fazer adivinhando coisa, não. Adivinhação, prevendo, não, isso é outra coisa. Nessa questão aqui, profetiza é falar. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. O que fala em outra língua, ninguém entende. A si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, isso Paulo falando. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Aí está a questão. Salvo se as interpretar. Porque não pode ser língua estranha que ninguém entende. Senão é outra coisa. Para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, que vos aproveitareis? Que vos aproveitareis? Ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? O que vai ser aproveitado se ele falar em outra língua que as pessoas não entendem, né? Digamos que a gente está na igreja aqui, ninguém fala inglês, por exemplo, nós vamos no culto, vai todo mundo lá, aí chega um americano, digamos assim, e começa lá a pregar. E a gente não está entendendo. E ninguém está traduzindo. Então, o que trará isso? E que edificação trará essa palavra? Nenhuma. Vai ser uma pregação morta. Ninguém não vai entender, não tem edificação. Não tem ninguém, vai dar nem amém, porque não sabe nem o que está falando, né? Continuando, nós estamos em Coríntios 14, agora no versículo 18, né? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18 e 19, que Paulo diz assim: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua, que ninguém vai entender. Isso está certo, irmão. Né? Se tiver um intérprete, aí sim, a pessoa vai explicando o que é que está falando. Mas aí, sim. E o Paulo diz assim: contudo, prefiro falar, porque ele diz assim, porque falo em outras línguas mais do que todos vós, porque ele era um cara muito culto. Ele era estudado, ele falava vários idiomas, né? Na época, a perseguição que ele fez à igreja de Cristo e aos cristãos
É porque ele entendia muito da lei e achava que estava certo. Porque ele estava lá com os fariseus, os sacerdotes lá, e achava que estava certo. Eles perseguiam porque achavam até que os seguidores de Jesus eram seguidores de uma seita doida, né? Mas depois ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, se converteu, lógico, e virou um dos maiores pregadores e escritores da Bíblia, várias cartas, principalmente no Novo Testamento. A grande parte são escritas pelo Paulo, né? O grande apóstolo, graças a Deus. E foi muito firme, porque as pessoas achavam que ele estava fazendo por dinheiro, e como eu estou fazendo por dinheiro? Se em todo lugar que eu vou, sou apedrejado, sou preso, sou mantido em prisões, açoitado várias vezes, né? Espancado até quase a morte, largaram ele uma vez pensando que estava morto, depois os amigos encontraram, Barnabé e os outros, encontraram e viram que ele estava vivo ainda, aí recuperou rapidamente, mas ele sofreu muito, a perseguição era muito grande, acabou morrendo os esquartejados, né? Decapitados, esquartejados, porque assim foram de todos eles, todos os apóstolos. Hoje em dia aparece apóstolo aí que apóstolo de mentira, né? Só pode, porque apóstolo foi, acabou lá. Teve os 12, depois veio Paulo, um apóstolo fora de tempo, digamos assim, nem se achava que era apóstolo, como muitos dizem hoje, não, eu nem queria. Mas aí veio não sei quem lá, teve uma visão e a pessoa virou apóstolo. Agora os apóstolos hoje têm fazendas, têm jatos, têm aviões, né? Coisa de doido. Então, continuando, hoje sobre o tema línguas estranhas. E nós estamos repetindo à luz da Bíblia, ok? O que é que a Bíblia nos fala a respeito disso, de línguas estranhas? Se existe isso, como é que funciona? E aqui nós chegamos a 1 Coríntios, no versículo 14, no capítulo 14, desculpa, e no versículo 27 e 28. Diz assim: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e age quem interprete. Tem que ter um intérprete. Está falando em outra língua? Então alguém tem que interpretar, senão ninguém vai entender. E não vai servir para edificar nada. Não havendo intérprete, fique calado na igreja. Na igreja fique calado. Falando consigo mesmo e com Deus. Porque Deus sabe o nosso falar. Ele conhece o nosso falar, antes de chegar na língua, ele já conhece. Porque ele sonda nossos corações, ele sabe de tudo, de todas as coisas. É onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de todas as coisas, e tudo pode. Aí diz assim, no versículo 33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Se alguém, no versículo 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Reconheça, tá vendo? Ele dizendo que se você se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Não é por ele não, porque Paulo já morreu. Vai ser pelo Senhor, porque aqui é a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, no versículo 39, portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Contudo, porém, seja feito com decência e ordem. Temos que ter muito cuidado com essas coisas. Porque tem igrejas que estão exagerando nisso, exagerando. Você vê cultos que de repente todo mundo começa a falar em língua, mas ninguém interpretando. Então está fora da palavra. Tem que cair na palavra, entendeu? Para poder entender. Porque Paulo, ele foi bem claro, assim, tem que haver intérprete. Se não houver intérprete, que a pessoa fique calado na igreja. Fica calado. Não. E aí as pessoas fazem o contrário. Um começa a falar em língua, o outro começa também, e fica uma bagunça danada. E o culto a Deus não pode ser bagunça, não é isso? Então tem mestres, tem pastores levando o rebanho para isso. E dizendo que está tudo certo. É pentecostal. Pentecostal tudo bem. Você tem mais fervor, você tem mais um culto mais quente, entendeu?
Não é nem questão de exagero, é sair da palavra. Sair da palavra, a palavra não está dizendo isso. Se não tem intérprete, e você quer falar língua estranha, fica calado na igreja, fica calado. Ou então sai e vai para um canto, você e Deus, aí fica falando, porque Deus vai saber. Né? Ele sabe todas as coisas, antes de chegar a língua ele já conhece o nosso falar. Então tudo bem. E fora outras questões que estão colocando também nos cultos, que tem igreja que está virando um circo. Né? É muito espetáculo. E as pessoas, quando veem isso, espantam. Porque você vai levar o evangelho, vai falar de Jesus, vai falar da volta de Cristo, que a pessoa tem que se arrepender. Aí a pessoa vê uma coisa dessa, diz assim, não, mas eu nunca, crente é isso? Então eu não quero ser não, eu estou bem e tal. Tem muita gente pior do que eu. Aí complica. Aí está fazendo o quê? Um desserviço. Entendeu? Em vez de estar ajudando na obra, está prejudicando. Não faça isso. Se você está fazendo isso, por favor, pare com isso. Pare com isso. Leia a Bíblia, leia as palavras, essas passagens que nós estamos aqui. Tem muitas outras, tá? Não, tem gente que se apega num pedacinho lá e começa e distorce, e inventa. Não pode inventar. A palavra não tem invenção, ok? Ela já foi toda escrita, muito bem explicada. A Bíblia mesmo, ela se explica, né? Não tem dúvida. É um livro que foi escrito há mais de 4.000 anos, foi escrito por mais de 50 escritores. Então, ultimamente foi achado manuscritos do Mar Morto que certificam de que o que nós temos em mão é praticamente igual ao original, 95% bateu, foi colocado. Tem tudo estudo a respeito disso. Ok, irmão? Então, hoje o tema foi sobre línguas estranhas e nós refletimos sobre a luz da Bíblia. Então, espero que vocês tenham esclarecido alguma coisa. Se vocês procurem no texto, se tem alguma dúvida, dá uma revista nos textos que nós passamos e você vai entender. Sugiro que leia cada versículo, cada parte daquela, que leia o capítulo inteiro, para não ver fora do contexto. Porque nós citamos algumas passagens para poder refletir a respeito da questão de línguas estranhas. Mas a Bíblia, é bom que você pegue um capítulo, um livro e leia ele todo. Leia ele todo, não fique usando as coisas, os versículos separados, fora de contexto, que também é outra coisa que tem sido muito usado. Isso não é aconselhável. Ok? Obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Até a próxima. Inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. Se você não é inscrito, basta apertar em se inscrever. Não precisa preencher nenhum formulário, basta apertar em se inscrever e está inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Até mais. Fique com Deus.